Olá, o plano de trabalho é investigação de padrões na interação animal-planta em galhas de Copaífera Luxemburg. O trabalho foi orientado pela professora Daniela Cristina Calado e realizado pelo estudante Rodrigo Ribeiro Moitinho. O plano de trabalho faz parte do projeto Aspectos Biológicos e Taxonomia de Mosquitos Galhadores em áreas de Cerrado Baiano, sendo da área de conhecimentos de interações inseto-plantas dentro da entomologia. O trabalho foi financiado pelo CNPq. Introdução. As galhas entomógenas são alterações anatômicas ocorrentes em tecidos de plantas, sendo por meio de hiperplasia, que seria o aumento de células naquele local, ou hipertrofia, que é o aumento do volume celular naquele local, do tamanho das células, As galhas são encontradas em qualquer um dos órgãos de plantas, desde raiz, caule, folha, frutos, sendo ocasionadas por quase todas as ordens de insetos, exceto por Orthoptera, que é a ordem das esperanças e gafanhotos, sendo a família de dípteros, Cecidomyidae, a família com maior número de galhadores dentro do meio científico, dentro de todos os galhadores descritos. Dentre as plantas hospedeiras, há aquelas que são denominadas super hospedeiras de galhas, como a Copaífera Langsdorff, que contém 28 morfotipos descritos de galhas em sua estrutura. Em contrapartida, a Copaífera Luxemburg, mesmo sendo do mesmo gênero, possui poucos estudos sobre suas galhas, sendo encontrado apenas o trabalho de Santos et al. 2017, que analisaram as galhas de Copaífera sabulicola, Deplis e Luxemburg. A partir disto, este estudo tem como objetivos verificar a ocorrência de galhadores em Copaífera Luxemburg, identificar a fauna associada aos morfotipos de galhas ocorrentes nessa planta e a ocorrência de possíveis novos morfotipos de galhas ainda não descritos. Do local de estudo, este estudo ocorreu em uma área de cerrado na Serra da Bandeira, aqui no município de Barreiras, Bahia, onde o clima é caracterizado como AW de acordo com a escala de Köppen. Aqui na imagem podemos ver as linhas em vermelho onde estavam localizadas as plantas que foram estudadas, e as demais linhas são as próprias trilhas da Serra da Bandeira. Para a obtenção de dados, foram escolhidas 20 plantas aleatórias e elas foram enumeradas com etiquetas plásticas e então coletados ramos galhados. Esses ramos galhados foram colocados em sacos plásticos enumerados com as suas respectivas plantas. Esses ramos galhados foram depois colocados em potes plásticos separados, cada um com a numeração da sua planta, e ainda com algodão úmido, com água, para que esses ramos conseguissem perpetuar por mais tempo ainda vivo. E esses potes ainda foram cobertos com plástico PVC para evitar saída de insetos e entrada de insetos. Após 10 dias, as galhas coletadas foram abertas e dissecadas com auxílio do microscópio estereoscópico. Resultados: ao longo desse estudo foram encontrados 5 morfotipos de galhas em Copaífera Luxemburg, sendo estes classificados segundo o trabalho de Isaías et al. 2013. Os morfotipos são discoide, cilíndrico, parenquimático, fusiforme e taça. O morfotipo mais encontrado foi o discoide, com 20 ocorrências, e o menos encontrado foi o de taça, sendo um total de 44 galhas encontradas durante o estudo. Aqui podemos ver as imagens de cada galha, sendo a primeira imagem a galha discoide com pilosidades, que ela tem um tom alaranjado e vários tricomas recobrindo a galha. A imagem 2 e 3 são de galhas parenquimáticas ocorrentes nas folhas também. A imagem 4 é uma galha no formato cilíndrica da cor marrom quando está seca. A galha de taça com a cor marrom, a quinta imagem, também ocorrente na face daxial da folha. A imagem 6 e 7 são de galhas fusiformes ocorrentes
na face abaxial da folha, praticamente ligada à nervura ou ocorrendo literalmente na nervura da folha. Essas galhas fusiformes, elas foram identificadas segundo Isaias et al. E elas têm um aspecto lenhoso e cor marrom. Elas não tinham sido encontradas no meio científico, podendo ser um novo morfotipo de galha assim encontrado em Copaífera lutzelburgi. E, segundo Maia, 90% dos cecidomídeos são indutores de galhas, que são indutores de galhas são monófagos, ficando assim a possibilidade de novos morfotipos de galhas deste grupo serem uma espécie ainda não descrita no meio científico. O indivíduo ser monófago significa que ele galha apenas uma planta em específico como sua planta hospedeira. Ele é fiel a essa planta. Ele não consegue galhar outras plantas. Porém, como não foi encontrado um galhador desse morfotipo, são necessários mais estudos, visto que os insetos da ordem de Hymenoptera podem também galhar plantas desse mesmo gênero. Não foram encontrados 3 morfotipos de galhas ocorrentes nessa planta, que antes haviam sido encontrados por Santos et al. O morfotipo globoide, ocorrente na face abaxial das folhas, tendo a coloração verde. O morfotipo discorde, ocorrente na face abaxial das folhas, tendo a cor marrom. E o morfotipo discorde, ocorrente nas hastes da planta. Nas galhas nos potes, após um período de 10 dias nos recipientes plásticos, foram dissecadas para a busca de estágios larvais, pupas e fauna associada aos galhadores e galhas, não havendo emergência de adultos e não sendo encontrado também galhadores dentro das galhas ou outros animais associados às galhas. Concluindo, a partir desse estudo foi possível ver que há ainda lacunas sobre as informações tidas sobre os insetos galhadores ocorrentes na Copaífera lutzelburgi, visto que, mesmo indo a campo encontrando as galhas, ainda é difícil a obtenção de estágios de vida do galhador, em que mesmo você lá tem que fazer um acompanhamento mais efetivo para conseguir capturar esses indivíduos, já que mesmo que você capture a galha, pode não haver nenhum indivíduo lá, eles já podem ter saído e não ter ainda nenhuma outra fauna associada como um sucessor. Há ainda muita dificuldade também na descrição de espécies de indutores de galhas por isso. Essas aqui são as referências do trabalho, usadas também no slide. E os agradecimentos a todas as agências de fomento, ao UFOP pela oportunidade de trabalho e em foco ao CNPq pela bolsa de pesquisa